Que o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, como disse o nosso santo Yahshua Mashiach, esteja em cada coração, que queira receber ele e que queira fazer dele morada no teu templo. Queria chamar a atenção hoje dos meus irmãos, de todos aqueles que almejam se salvar pela palavra do Eterno, como diz Yohanan 5,39, examinai as Escrituras porque vocês vão ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim, não tem outro caminho, tem que ser dentro dela. E sem perca de tempo, eu queria trazer algo muito profundo para os irmãos. Queria muito que vocês trocassem, se caso estiver fazendo isso, novelas, bobeirada, por coisa que pode nos salvar, que pode nos trazer a vida eterna. Mas faça-se a vontade do Eterno e depois a de cada um, porque nós temos o livre-arbítrio, do qual nós tomamos a nossa decisão para ouvir até o final, se salvar ou não. Tá bom? Eu queria trazer um estudo hoje, que a gente possa se concentrar com veracidade, a respeito do sumo sacerdote. Porque está havendo um grande equívoco aí, a respeito do sumo sacerdote. Se você for examinar essa palavra com seriedade, com olho crítico ou com olho espiritual, você vai ver que essa palavra tem uma dimensão muito forte. Ela tem uma dimensão muito poderosa. O sumo sacerdote é alguém que realmente faz uma intercessão para que os pecados do povo na época pudessem serem perdoados. E, consequentemente, as pragas não caíam em cima deles, o castigo do Eterno também não caía em cima deles. E seria qual esse motivo? Porque existia um homem que ele era um sumo sacerdote. Antes de nós entrarmos na essência desse nome, antes de a gente buscar a essência desse nome aqui, eu fiz aqui um pequeno desenho para que a gente pudesse imaginar, porque nós vamos adentrar na palavra, o que é muito importante as escrituras. Mas eu gostaria que você me acompanhasse no seguinte: eu fiz mais ou menos como se fosse aquele templo de Moisés, né? Que eles estavam no deserto, e daí eles levantaram por ordem divina uma tenda bem grande, onde existia um local, correto? E dentro deste local existia uma separação, que seria uma outra tenda, e nessa tenda teria uma divisão. E qual seria essa divisão? Na primeira parte, que ficava em volta, que era o pátio, nessa própria tenda, existia o santo lugar. Vamos tratar primeiro desse santo lugar. Esse santo lugar só podia entrar o sacerdote. E esse sacerdote é aquele que fazia o preparo da mesa da propiciação. Ou seja, vamos colocar aqui, você chegava, aqui está você chegando, correto? E você entregava aqui dentro para o sacerdote. E esse sacerdote, você entregava sua oferenda, você entregava uma ovelha, você entregava um animal, para que esse sacerdote aqui dentro, no santo lugar, pudesse ali o degolar, derramar o seu sangue, queimar a sua carne, deixar preparado para que no segundo plano, aqui ó, segundo plano, correto? O sacerdote entregava para o sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote entrava dentro do santo dos santos, aonde tinha, vamos colocar aqui uma chaminézinha para cima, e ali ele colocava fogo. E quando ele colocava fogo no holocausto, você ficava aqui do lado de fora prestando atenção. Se a fumaça subisse direto, a fumaça fosse direta, sem o vento conseguir derrubar nem para a direita nem para a esquerda, essa fumaça fosse direto, o perdão dos pecados seria dado. E ali o sumo sacerdote saía com a sentença, perdoado ou condenado. Condenado, ele seria apedrejado até a morte.
absolvido, ele voltaria para casa porque o sumo sacerdote fez o sacrifício. E por que eu estou chamando a atenção de vocês para uma coisa muito séria? Muito séria. É que de fato na época de Moisés, existia o sacerdote do santo lugar, onde fazia a preparação. E existia o sumo sacerdote, que só esse entrava. Agora detalhe, se você for pegar lá nas escrituras em Êxodo, Levítico, você vê que o sumo sacerdote, ele tinha que entrar amarrado pelo meio com várias senetas. E por que ele tinha que entrar amarrado com várias senetas? Porque quando ele entrava aqui, e caso ele tivesse pecado, caso ele tivesse falado uma palavra indigna, caso ele tivesse brigado com a sua esposa, com alguém na sua casa, e caso ele tivesse com algum tipo de pecado, o próprio Eterno o dispensava ali, ou seja, ele falecia, ele morria. Então a corda era posta cá fora para poder as pessoas puxar, que ninguém entraria dentro do Santo dos Santos, quanto mais dentro do Santo dos Santos, nem no santo lugar, quanto mais no Santo dos Santos. O problema é que centenas de sacerdotes, milhares de homens que se colocavam numa posição espiritual erguida, diferenciada, eles morriam, eles não conseguiam chegar muitas das vezes com o detalhe da santidade necessária para que pudesse entrar. Muitas das vezes conseguia, nas outras morria. Porque era nascido sobre a carne, sobre o pecado, sobre falhas. Nós homens somos nascidos sobre o pecado, somos nascidos sobre as falhas. Então escute bem o que eu quero te falar. Então você chegava com a sua oferta aqui, para pedir perdão dos seus pecados, entregava até o sacerdote, ele fazia o preparo e o sumo sacerdote é que fazia o holocausto para a remissão dos teus pecados e dos meus pecados. Ou seja, traduzindo, nós dependíamos de homens. Beleza? Nós dependíamos dos homens. Você tinha uma dependência de uma outra pessoa, de uma não, do sacerdote e do sumo sacerdote. Você tinha dependência de dois seres humanos, para que ali pudesse fazer a expiação pelos teus pecados e pelos meus pecados. E o que nos faz levar com muita seriedade o nome sumo sacerdote? É porque é uma dependência que nós temos, porque só esse sumo sacerdote aqui, só aquele sumo sacerdote tinha condição de verificar a ordem de perdoar nossos pecados. Então eu dependia de homens para que fizesse as minhas intercessões. Eu dependia de homens para que pudesse pedir perdão daquelas falhas que eu adquiri. E aí eu estava preso a homens. Não tinha como sair dos homens. Isso nos eleva a um perigo muito grande. E qual perigo? O sumo sacerdote era um homem privilegiado. Todavia morria pelos seus pecados também. O que aconteceu? Aqui nós temos uma situação que começa a nos libertar da dependência de outro homem, que começa a nos tirar da dependência de outros intercessores, de homens que se colocam na posição de intercessores, ou que colocam outras pessoas, ou seja, imagem, ou seja o que for, como intercessores. O problema é que a era sumo sacerdote ou sacerdote, nós vamos para a escritura agora um pouco, houve uma apuração do Eterno que não prevaleceria mais. Mas você fala isso baseado em quê? Vamos lá. Vamos para dentro das escrituras sagradas, antes de eu continuar nessa parte aqui, ó. Antes de eu continuar nessa parte, vamos lá. Vamos ao livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Não é a escritura que tem que nos ensinar? Não é o que está nela que a gente tem que aprender para nos salvar?
Então vamos lá. Havendo o Eterno antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Verso 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então começou a acontecer uma coisa muito interessante aí. Havendo antigamente o Eterno usado e falado por muitas maneiras pelos pais, pelos sumos sacerdotes e pelos profetas, ele resolveu fazer uma mudança. Ele resolveu fazer algo diferente. Que é algo diferente? Ele resolveu agora falar pelo Filho, ordenar pelo Filho. Ele começou a romper as vagas que tinha, sumo sacerdote e sacerdote. Começou a cair o sistema sacerdotal. E se você for analisar bem, aqui está dizendo que ele usava os pais e os profetas, usava os sumos sacerdotes e profetas. Só que ele diz, a partir de agora, nesses últimos dias, desde o dia que ele enviou o filho dele, começam os últimos dias. Elas são divididas em duas partes, outra hora a gente entra nesse assunto. Mas o importante aqui é que agora ele passa a falar só pelo filho. Ele quer honrar o seu filho. E aí eu preciso de me aprofundar, se não estou cometendo um pecado ou uma falha, de não depender mais de sumo sacerdote e nem de sacerdote, que nada mais é homens. Se eu devo parar de depender de pastores, de padres, de papas, de imagens, que nada mais é homens. Será que agora que ele fala pelo Filho houve uma mudança? Vamos às Escrituras. Hebreus, me acompanhe na palavra, para que você se fortaleça nela. Vamos a Hebreus capítulo 2 de Hebreus, versículo 17. Olha que coisa maravilhosa. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Leia lá, no capítulo 2, versículo 17, já começa a taxar ele como sumo sacerdote. Ei, acorde. Na época da lei, eu precisava do sumo sacerdote e precisava do sacerdote. Mas agora a palavra já começa a modificar, dizendo que agora o Eterno fala pelo Filho, liberta pelo Filho, salva pelo Filho, constitui o Filho como herdeiro de tudo, e agora me vem dizer, pelo que convinha em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é dial, para expiar o pecado do povo. Ou seja, agora, em 2,17 de Hebreus, Iausha é o sumo sacerdote. Ele começa a decretar quem é o nosso sumo, quem é o nosso sumo sacerdote. Ora, se ele se tornou Iausha sumo, começou a desaparecer o homem. Qual efeito terá mais o homem? Se o nosso querido Iausha agora é o sumo sacerdote. Mas vamos se aprofundar na palavra mais um pouco. Vamos tirar a conclusão precipitada, não. Vamos ao capítulo 3, versículo 1 e 2 de Hebreus. Hebreus, capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha que coisa interessante. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Iausha, o Machia. Olha o que está dizendo aqui, preste atenção. Abra sua Bíblia aí. Estou desafiando para você abrir as Escrituras. Não confie na minha palavra só, não. Eu quero que você passe a confiar somente em Iausha e as Escrituras. Vem confiar em mim, que sou homem também não. Por favor, não faça isso. Abra as Escrituras e veja aí, pelo que, irmãos, santos participantes da vocação celestial, considerai a Iausha apóstolo. Olha o que ele manda a gente fazer. Considerai que Iausha é apóstolo
é sumo sacerdote da nossa confissão. Ele começou a tomar, meus queridos, até o cargo dos apóstolos. Aqui no livro de Hebreus 3, versículo 1, ele toma totalmente o cargo de apóstolo e novamente repete, sumo sacerdote. E Yahshua agora é o meu apóstolo e Yahshua agora é o meu sumo sacerdote. Hebreus 3:1. Eu não posso duvidar das escrituras porque está muito claro. Então, o sumo sacerdote e apóstolo já era. É do Messias também. É a palavra que manda, não é a gente que manda, correto? Então vamos lá. Versículo 2. Sendo fiel o que constituiu, como também o foi Moshe, em toda a sua casa ele foi fiel. Eu quero que você entenda que ele foi fiel. Então por isso ele se tornou sumo sacerdote, apóstolo. Quem está dizendo aqui, meus amados, é as escrituras. Não é eu nem você. Vamos para dentro das escrituras, para não ficar dizendo por aí que a gente está usando versículos isolados. Vamos lá? Capítulo 4, versículo 14 das escrituras. Olha que pancada que vem aqui. 4, verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, visto que nós já temos um grande sumo sacerdote, o apóstolo Shaul chamou ele de grande sumo sacerdote. Ele é o único grande sumo sacerdote. E quem era maior, o sacerdote ou o sumo sacerdote? O sumo sacerdote, porque era o sumo sacerdote que perdoava os pecados. Só para você ter uma ideia, você não conseguia entrar aqui, ó. Se você entrasse aqui, você era apedrejado. Se você entrasse aqui, você era morto pelo Eterno. Fogo descia e te consumia. Então entenda, teve mudança nas escrituras. Mudou-se as escrituras. E olha que coisa interessante. Aqui vai dizendo no capítulo 4, versículo 15. Agora o verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não compadece das nossas fraquezas, porém um como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora nós temos um sumo sacerdote que não tem pecado. Esse morria. Então acabou a dependência sacerdotal de homem, de tudo. Zerou. Agora se tornou mais sério. Porque agora você não se apresenta diante de um homem, de um líder. Agora você se apresenta direto diante do santo Yahshua. Agora ficou sério. Porque ele é um único sumo sacerdote, que está dizendo aqui, em 4,15, que não tem pecado. Mas vamos ficar só aqui? Não. Vamos mais à frente um pouquinho. Hebreus capítulo 5, versículo... Vamos ler um? Vamos lá? Participar das escrituras? Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes ao Eterno, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer terminantemente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo será rodeado de fraqueza. Verso 3. E por esta causa deve ele tanto pelo povo como também por si mesmo as ofertas. Quer dizer, os sumos sacerdotes do passado tinham falha, tinha que pedir primeiro perdão do pecado deles para depois pedir do povo. Agora nós já temos um que não tem. Precisa de outro? Já temos um sumo sacerdote que você vai direto com ele. Independente mais de líderes, independente mais de imagens, de escultura, independente de mais nada. Agora é você e ele. Porque ele é um sumo sacerdote sem pecado. Agora, olha que coisa interessante. O verso 5. Assim também Yahshua, veja bem, 5 verso 5. Assim também Yahshua não glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que ele disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Foi o Eterno que disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Ele fez Yahshua sumo sacerdote. Agora, nós vamos para Yauhana, 1 João, 2. 1 João 2, 1 e 2,
que diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, você tem um advogado, ele também é advogado, ele também é apóstolo, ele também é sumo sacerdote. Meu amigo, ele é tudo. Não tem mais homens, não tem mais nada. É você e ele. Bom, para vocês verem que houve uma mudança do passado para o presente, que é esse aqui. Vamos lá. Esse aqui encerrou, acabou. Vamos lá. Hebreus 7:12. Olha o que diz aqui em Hebreus 7:12. É a palavra. Nós estamos fundamentados na palavra. Nenhum minuto sair da palavra, porque não me interessa axiologia, não me interessa tecnocracia, não me interessa nada disso. Me interessa a palavra. 7:12. Vamos lá? Mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz mudança da lei. Mudou o sacerdote, não é mais nem sumo e nem sacerdote. Agora é Yahshua Mashiach, homem, que assentou-se à direita do Pai, lá em Atos 7, 58 e 59, quando Estevão viu o céu aberto, e ao com a sua glória, e à direita o Filho. Agora é Ele, é com Ele. Mas você tem certeza disso, irmão Mori? Que é com Ele? Que eu só dependo agora de pedir perdão do pecado dele, de pedir intercessão dele? Sim, vamos confirmar nas Escrituras, não vamos sair dela não. Temos que se aprofundar nela, é ela que manda. Vamos a 1 Timóteo, beleza? Vamos aqui em 1 Timóteo. Olha que coisa maravilhosa. 1 Timóteo 2,5. Abra aí a sua Bíblia, abra aí as Escrituras. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só eterno e um só mediador entre Yahweh, o Pai, e os homens. Yahshua Mashiach, homem. Está aqui, ó. Yahshua Mashiach, homem. Quando eu falo que é Yahshua Mashiach, homem, é porque está dentro das Escrituras. Agora há um sumo sacerdote. Há um só mediador. O que é mediar, meus irmãos? Mediar é simples. Por exemplo, chega uma pessoa e fala assim, eu queria fazer uma oração por você, dobre o seu joelho. O gesto parece ser bonito. O gesto parece ser bacana. Uma pessoa querendo orar pela outra e ser o intercessor. O problema é que nas Escrituras, se a gente for seguir a palavra e não as imaginações humanas, a palavra diz, há um só mediador, há um só intercessor entre o eterno e os homens. Yahshua Mashiach, homem. Então, na hora que ele está intercedendo ali, ele não pode falar de um santo, de uma outra denominação, que se diz santo. Ele não pode dizer que os outros fazem intercessão, porque ele também é um intercessor. Nós podemos dizer por quê? Porque nós obedecemos uma parte das Escrituras muito fundamental, como, por exemplo, nós sabemos que Yahweh é o Pai Sagrado, e Yahshua é o único intercessor entre nós e ele. É o único intermediador. Não tem homem, não tem imagem, não tem ninguém. Mas ninguém. Mas, irmão, como é que eu faço para poder entender sobre esse sumo sacerdocialismo, que Yahshua está no trono, e como é que eu faço dentro das Escrituras para receber a bênção, para receber dele resposta de oração, para poder me fundamentar com ele, para poder ter um conhecimento profundo com ele? Vamos à Escritura. Vamos para a Escritura. Não vamos sair dela não. Tem uma resposta para você. Vamos ao livro de Matetial, conhecido aí pelo pessoal Mateus. Ele tinha o nome do pai dele, né? Isso é uma outra coisa que nós vamos falar. Vamos em Mateus capítulo 6, versículo 6. Resposta dada. Eu prefiro ficar com as Escrituras. Não há mais intermediador. Nem pastor, nem bispo, nem papa, nem padre, nem ninguém. Ninguém é mais intercessor. E como é que nós fazemos para poder receber algo do eterno? Está aqui. Mateus 6,6. Abre as tuas Escrituras aí agora. Abre a palavra. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra dentro do teu quarto, fechando a porta do teu quarto, ora ao teu pai que está em oculto. Teu pai que vê secretamente em oculto,
te recompensará. Ou seja, quando eu for orar, eu fecho a porta do meu quarto, ou seja, é uma intimidade pessoal, é uma intimidade entre eu e o sumo sacerdote, entre eu e o sacerdote, que é Yahshua, entre eu e o sumo pastor, entre eu e o apóstolo, que é Yahshua também, entre eu e o único intermediador, não tem mais ninguém para intermediar, ninguém é mais intermediador, é eu e Yahshua, o intermediador. Agora, meus irmãos, olha bem, ele é o nosso intermediador. E aqui está dizendo, fecha a porta do teu quarto, e dentro daquela intimidade só tem dois lá no momento. A pessoa sozinha que entrou é Yahshua, o sumo sacerdote, que ao mesmo tempo é o sacrifício pelo pecado meu e seu. Ou seja, eu fico limpo pelo sangue dele, eu fico purificado pelo sangue dele. Então a pergunta seria o seguinte, agora eu tenho acesso com o Pai, porque agora eu estou com o intermediador verdadeiro. Agora eu estou com aquele que me abençoa. E olha o que diz aqui. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto. Teu Pai que te vê secretamente, em oculto, te recompensará. Tem recompensa ou não tem? Tem. Tem recompensa ou não tem? Tem. E só tinha dois lá. Você e Yahshua. Eu e Yahshua. Mais ninguém. Então tem a recompensa. Agora importa que eu feche. Importa que eu me preserve, que eu me reserve. Certo? Vamos lá. Nós já estamos no finalmente, porque esse é um estudo que precisa de ser entregue nos corações. E aí, para fechar, aqui, dentro dos... A gente ficaria, irmãos, a noite toda aqui, falando do sumo sacerdote. Por exemplo, eu não citei Apocalipse 19, 10 e 11. Quando o anjo desce, olha que o anjo é bem superior aos homens, ele desce, e Elhana, ele corre aos pés do anjo para o prostrar, para adorar. Imediatamente o anjo já corta isso dele na hora. Se levanta que eu sou conservo teu. Só podes dobrar o joelho para o eterno. Só podes adorar ao eterno. E o de rei vai vir. Só podes buscar Yahshua como intermediador. Levanta daí. Como é que hoje, irmãos, as lideranças mandam dobrar o joelho para ele interceder e virar intercessor? Como é que funciona isso? Se hoje eles dizem para dobrar o joelho e ser intercessor. Se aqui está dizendo, levanta. O anjo está mandando levantar. O anjo está dizendo, levanta. Eu sou só um conservo teu. Eu vou mandar alguém prostrar o joelho para eu virar intercessor? Não. Não vou fazer isso, que eu estou contra o eterno. O sumo sacerdote aqui é Yahshua. E aí, para fechar, com chave de ouro, esse pequeno estudo da palavra, aqui eu coloquei o eterno, assentado no seu trono. Sumo sacerdote, Yahshua. Não tem mais outro, não tem mais ninguém. Confesse seus pecados para ele. Ao entrar dentro do quarto, põe tudo para fora, vomita tudo. As suas indecisões, suas fraquezas, imoralidades, pecados, adultérios, coisas nojentas, imundas, mas põe para fora, só está você e ele. Certo? Ele é um sumo sacerdote, ele é um apóstolo, ele é o sacerdote, ele é tudo, ele pode te perdoar. 1 Elhana 2:1, filhinhos, não pequei, mas se pecardes, Yahshua perdoa pecados, Yahshua vos purifica. E aí faz como uma mulher que ele disse, teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais, vai e não andes mais na carne. Aí é entre você e ele, mas a dependência é só dele. E aí temos nós aqui, ó. Temos nós aqui. E o que é que nós fazemos aqui, meus irmãos? Somos a parte homem. Não tem como você dar a volta para chegar no eterno. Direto, nunca. Não tem como você vir aqui e buscar esse aqui, ó, para chegar no eterno. Não, não tem. Não vai acontecer. Não tem como você, homem, buscar quem aqui? O sacerdote também. Nem sacerdote, nem sumo sacerdote, nem ninguém. Nem ninguém. Agora, se você sair daqui e for direto para esse daqui, tem perdão de pecados,
tem bênçãos, tem maravilhas, tem orações ouvidas e tem a paz que vai reinar no arrebatamento para nossas vidas. Que o Eterno Poderoso entre no teu coração e que esse estudo possa levar você. E pediria um favor a você. Você sabe que lá no YouTube eu não tenho para ganhar dinheiro, eu não coloco essas coisas porque eu acho um pecado gravíssimo. Acho um pecado sério isso. É de graça. A gente trabalha e ganha e distribui de graça. Mas tem pessoas que querem ouvir, que querem ver. Então ajude a que as pessoas possam escutar, estudar a palavra. Envie para as pessoas, mostre no canal, tanto no Facebook mostrando verdade como no YouTube. Tá? Lá eu já botei nenhum ganho. Se um dia crescer, se um dia... Porque eu não estou atrás dessa porcaria de real. Eu trabalharei com o sol do meu rosto, ganharei meu pão para poder falar gratuitamente. E se isso foi de bom para você, você coloque lá, irmão, foi bom para mim, levantou a minha fé. Isso que é o nosso verdadeiro pagamento. Muito obrigado e que o Eterno abençoe sua vida.